Você fez o ritual inteirinho, banho, mamada, luz baixinha, colinho, o bebê apagou. Põe no berço como se fosse uma bomba relógio, sai do quarto na pontinha do pé e quando você sentou no sofá, pegou o controle da Netflix, pronto. 30 minutos depois, 40 minutos depois, olhão arregalado, choro e tudo de novo do zero. Se você já viveu isso, presta atenção porque tem um nome e tem uma explicação. A gente chama isso aqui de falso início. E ele quase nunca é aleatório. Eu sou a Nara Lauer, sou consultora de sono infantil. Deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, isso me ajuda demais a continuar trazendo esses conteúdos para vocês. E fica até o final, porque eu vou dar para você um jeitinho bem prático de descobrir qual é a possível causa do falso início aí na sua casa. Bom, para entender o falso início, a gente precisa lembrar de uma coisa. O sono não é um bloco só. Ele vem em ciclos ao longo da noite. E bem no comecinho da noite, no primeiro ciclo, costuma ter uma transição um pouquinho mais delicada, onde o bebê sobe para uma camada de sono um pouquinho mais leve, antes de aprofundar de vez para aquelas fases mais profundas de sono de ondas lentas, ok? Esse momento de leveza, mais ou menos 30, 40 minutinhos depois que ele pegou no sono, é o nosso ponto frágil. É ali que o falso início costuma acontecer. E geralmente, por trás dele, tem dois grandes suspeitos. E eu vou te apresentar esses dois. Suspeito número 1, horário. O nosso famoso reloginho biológico. Tem um fenômeno que eu já expliquei aqui para vocês no canal, chamado de zona de manutenção da vigília, ou zona proibida para dormir. Finalzinho da tarde, inicinho da noite, em que o cérebro tem um pico natural de alerta que empurra o sono para longe. Sabe quando o bebê parece que tá assim, elétrico, super agitado, bem na hora de dormir ou bem perto da hora de dormir? É isso aqui. Quando a gente coloca o bebezinho para dormir cedo demais, ainda dentro dessa zona, ou antes da pressão de sono ter subido o suficiente, né, ou a temperatura corporal caído o suficiente, ele até pega no sono se ele estiver cansado, né, mas o corpinho ainda não estava pronto. Aí no primeiro respiro leve, ali por volta de 30 minutos depois, ele acorda. Por quê? Porque, na verdade, ele não estava biologicamente pronto para emendar a noite inteira. E o oposto também causa o falso início. Quando a gente passa muito da janela de sono do bebê, ele fica exausto demais, entra em cena o segundo fôlego. Aquele estado de hiperalerta com cortisol, adrenalina circulando no corpinho. O bebê dorme por exaustão, mas dorme um sono raso, instável e desaba para fora dele rapidinho. Tá vendo? Cedo demais, tarde demais vão te levar para o mesmo lugar. O segredo é o ponto certo. Suspeito número 2, a associação de sono. Esse aqui a gente já conhece. Seu bebezinho pegou no sono, mamando, sendo embalado, no peito, no colinho. Quando ele chega naquela transição mais leve do primeiro ciclo, ele vai procurar de novo a mesma condição com que ele adormeceu. Se você não está mais ali para oferecer aquela condição, o cérebro dele vai interpretar isso aqui como, mas mudou, alguma coisa está errada aqui, não está muito certo. E aí ele vai fazer o quê? Te chamar para reclamar. Por isso que, tantas vezes, o falso início acontece logo depois que você sai do quarto. Né? Isso aqui não é birra, tá bom? É o cérebro dele buscando reconstruir o cenário com que ele dormiu. Agora, jeitinho prático que eu te prometi para você descobrir qual dos dois aqui é o seu caso. Você vai observar o padrão por alguns dias. Se o seu bebê dá esse falso início sempre mais ou menos no mesmo horário, independente da forma como ele dormiu ou de com quem ele dormiu, se ele estava mais agitado na hora de dormir, provavelmente foi o horário, ok? O ajuste vai morar onde? Na rotina. Às vezes adiantando um pouquinho o ritual, às vezes atrasando um pouquinho, até você chegar nesse ponto certo, no equilíbrio ali do meio do reloginho biológico dele. Você pode fazer teste de 15 minutos em 15 minutos para observar. Agora, se ele sempre pega no sono de um mesmo jeitinho, acorda e busca essa mesma forma de dormir, tem que ser essa daqui, é sempre no peito, sempre a mamãe, por exemplo, pronto, você já chegou ali na conclusão de que é uma associação de sono, ok? Sinceramente, muitas vezes é uma misturinha dos dois. Um horário desalinhado, mais uma associação de sono forte. E aí, quando você arruma esses dois, o falso início costuma ir embora rapidinho. Olha, falso início é uma das coisas que mais costumam chegar pra mim como queixas, tá? E também é uma das mais fáceis da gente consertar, das mais decifráveis. Quando a gente para de tratar isso aqui como um mistério e começa a ler o que o corpinho do bebê tá dizendo pra gente, pronto, é muito fácil de resolver. Então tem hora certa, tem sinal, a gente só precisa aprender a ler, certo?
Se isso aqui te ajudou, salva o vídeo, manda pra alguém que tá batendo a cabeça ali com esse acordou depois de 30 minutos e me conta nos comentários a que horas o seu bebê costuma acordar, desandar ali na noite. Eu fico curiosa pra ver os padrões de vocês. Bons sonhos e a gente se vê no próximo ciclo.